Jovem se casa com um rico empresário, mas a primeira noite revela um segredo terrível. Clara nunca imaginou que o dia do seu casamento seria tão deslumbrante e tão aterrador ao mesmo tempo. A grande mansão de Eduardo, com suas paredes de vidro e lustres de cristal, parecia a saída de um conto de fadas. Os convidados, vestidos em trajes luxuosos, dançavam sob uma chuva de pétalas de rosa, e o brilho dos sorrisos e das expectativas era contagiante. Mas por trás dessa façade reluzente, algo se escondia. O jantar foi uma obra-prima, pratos de alta gastronomia servidos por garçons impecavelmente uniformizados. Ao som de um piano suave, Clara se deixou levar pela magia do momento, os olhos fixos em Eduardo. Ele era tudo o que sempre desejou, charmoso, inteligente e envolto em mistério. Mas naquela noite, sua presença poderosa se tornaria um fardo. Após a refeição, Clara encontrou-se sozinha com Eduardo na varanda. O céu estava estrelado e a brisa era morna. O casal brindou com taça. Dali em diante, Clara sentiu um aperto no peito, uma inquietação que não conseguia ignorar. Por que aquele simples nome a afetara tanto? Aquela noite, deitados na cama luxuosa, o silêncio pesava. Clara tentava dormir, mas os pensamentos eram como sombras dançantes em sua mente. O cheiro do perfume de Eduardo, antes tantos de amor, agora parecia carregado de segredos. Ela se virou, observando o homem que havia prometido protegê-la. Então, ao seu lado, o celular de Eduardo vibrou e uma mensagem apareceu na tela. Diretamente da escuridão, um aviso anônimo. Cuidado com o que você descobre. Gélido, um nó se formou em sua garganta. Por que alguém estaria ameaçando o marido? E o que Ricardo, o sócio falecido, tinha a ver com tudo isso? Clara se viu assombrada pela necessidade de entender. Um dilema começou a se formar dentro dela. Procurar a verdade ou ficar na segurança dessa nova vida que parecia perfeita. Na manhã seguinte, Clara se sentiu exaurida. A mansão, antes um símbolo. Com cada nova descoberta, o brilho da riqueza tornava-se ofuscante, até que, de repente, ela estava no meio de um perigo inimaginável. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara se sentiu presa em um laço apertado de ansiedade. Enquanto Eduardo saía, a mansão ecoava um silêncio inquietante, como se os muros sussurrassem segredos que estavam prestes a ser revelados. Com o coração acelerado, ela foi. Clara leu com atenção, sentindo seu estômago revirar a cada linha. Disputas financeiras, acordos secretos. Mas o que realmente a horrorizou foi o nome de um advogado. Alguém mencionado repetidamente. Doutor Samuel, conhecido por desvendar fraudes e negócios. A lembrança da mensagem ameaçadora pairava em sua mente. Cuidado com o que você descobre.
Ela tremia ao imaginar o que estava por trás de tudo aquilo. Clara relutava, mas logo a necessidade de entender superou o medo. Com um impulso inesperado, ela decidiu que precisava encontrar esse doutor Samuel. De volta à cozinha, Clara encontrou um telefone fixo. Hesitante, discou o número listado na pasta. A cada toque do telefone, sentiu o peso das revelações batendo em seu peito. Após alguns momentos eternos, uma voz seca atendeu. Doutor Samuel? Aqui é Clara, esposa de Eduardo. Houve um silêncio. Você deveria parar de investigar, ele disse, a voz baixa e preocupada. Por quê? Você conhece Ricardo? O que aconteceu com ele? Apressada, Clara mal podia conter a urgência. Doutor Samuel hesitou antes de responder. A tensão palpável. Não é seguro para você saber. Mas, se você quer realmente saber, venha até meu escritório esta tarde. O medo e a adrenalina se misturavam em seu corpo. O que ela iria descobrir? Mas, antes que pudesse se decidir, o som da porta da mansão a fez saltar. Eduardo estava de volta, e Clara percebeu que não poderia deixar que ele a pegasse em um tal dilema. Com o coração na mão, Clara se despediu rapidamente do Dr. Samuel e guardou a pasta. Naquele momento, Eduardo apareceu na sala, uma expressão de contentamento em seu rosto. Oi, meu amor, como foi seu dia? Ele perguntou, mas havia algo em seu olhar que fez Clara se sentir ainda mais afastada. Foi quando, para seu horror, Clara notou uma sombra se movendo atrás dele, um homem que ela não reconhecia. A figura vestia um terno escuro, mas o que a fez parar foi o pequeno aparelho em sua mão, algo como um gravador. Eduardo! Quem é ele? Clara perguntou, a voz trêmula. A expressão de Eduardo mudou drasticamente. Ele virou-se lentamente. Sua serenidade transformando-se em inquietação quando se deparou com o intruso. Você não deveria estar aqui, Gabriel, ele disse, a voz mais baixa e cheia de raiva do que Clara jamais o havia ouvido. Gabriel sorriu de forma ameaçadora. Sinto muito, Eduardo, mas é hora de Clara saber a verdade. O coração de Clara disparou. Sobre o que ele estava falando? A tensão no ar se tornou palpável e Clara se prepara para o que poderia ser a revelação de toda a sua vida. Clara, não escute, Eduardo começou, mas Gabriel o interrompeu. Você fez suas escolhas. Agora é hora dela saber quem você realmente é. Uma onda de pânico a invadiu. O que Eduardo estava escondendo? E qual era a conexão desse homem com ele? A verdade poderia ser devastadora e tudo o que ela acreditava, o amor que sentia, a vida que construíram juntos, poderia desmoronar em um instante. Ela se sentiu desamparada, mas também determinada. O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz firme. Lutando contra a maré do medo que quase a derrubava. Gabriel sorriu, um sorriso que congelou sangue em suas veias. Vou te contar tudo, Clara. O segredo, o destino de Ricardo. E você vai ficar chocada. E nesse momento, o que antes era um conto de fadas começou a se transformar em um pesadelo. A verdade se aproximava, e Clara sabia que tudo mudaria para sempre. Clara estancou, o olhar fixo em Gabriel. O coração martelava no peito, a pulsação ecoando em seus ouvidos. A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. O que você sabe sobre Eduardo? Sua voz tremia, mas ela se forçou a manter a firmeza. Gabriel sorriu de maneira fria, como um predador brincando com a presa. Ah, Clara, você tem ideia do quanto ainda nem sabe? Ricardo, sua morte não foi acidental. Pare! Eduardo bradou, interrompendo a cena com um tom entre súplica e raiva. Ele se virou para Gabriel.
os dedos contraindo como se estivesse prestes a atacar. Você não pode fazer isso! Não aqui! Mas o olhar de Clara estava preso em Gabriel, as palavras dele como facas. A verdade é que Eduardo tem segredos, segredos que podem arruinar tudo. Gabriel se aproximou, a respiração pesada. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele estava envolvido em coisas muito mais perigosas do que você imagina. Chega! Eduardo gritou, a calma que mantinha se dissipando. Saia da minha casa! A tensão era eletrizante. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você está falando, Gabriel? O que Eduardo fez? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram em sua mente como um grito. Gabriel, no entanto, não recuou. Ele e Ricardo formavam uma dupla inquietante. A empresa deles era apenas uma fachada. Havia fraudes, lavagem de dinheiro e mortes, Clara. Muitas mortes! O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Por que você sabe disso? O que mais você está escondendo? Ela mal reconhecia sua própria voz, um misto de desespero e determinação. Porque eu conhecia Ricardo. Estivemos juntos até o final. A última frase de Gabriel caiu como uma bomba. Clara piscou confusa, tentando processar cada palavra. Como você sabe disso? A dúvida a corroía. Eduardo se aproximou, as feições distorcidas pelo medo. Não escute ele, Clara. Ele é um mentiroso, um oportunista tentando te manipular. A raiva o tornava ainda mais ameaçador. Mas a imagem do homem que ela casou já estava se desvanecendo. Clara olhou nos olhos de Eduardo, buscando o amor que sentia por ele, mas encontrou apenas sombras. Como você pode explicar tudo isso, Eduardo? O que ainda não sei? Gabriel sorriu, uma felicidade sinistra dançando em seu rosto. Eduardo vai te dizer que não tem nada a ver, mas a verdade é que ele estava envolvido em tudo. Ricardo morreu porque ele sabia demais. Por sua causa. Nesse instante, a porta da mansão se abriu com um estrondo e uma mulher entrou, ofegante, com o rosto pálido. Clara, precisamos sair! É um desastre! Ela estava apavorada, como se tivesse visto um fantasma. Eduardo olhou para ela, ainda estupefato, enquanto Clara sentia um frio gélido em suas veias. Que aconteceu? Ela mal conseguia formular a pergunta. Os policiais estão aqui. Eles sabem sobre tudo. O que você dois está fazendo? A mulher gesticulou, olhando de Eduardo para Gabriel. Fez a escolha errada, Eduardo. A revelação a golpeou como um soco. Clara estava paralisada, a realidade esvagadora se desenrolando à sua frente. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz estava quase perdida em meio à confusão. Gabriel olhou para Clara, seus olhos cintilando com uma verdade que estava longe de ser revelada. O jogo apenas começou, Clara. E você está no centro dele. Eduardo a puxou para perto. Mas ela se desvencilhou, uma onda de confusão e desespero invadindo sua mente. Os dois homens a encurralavam, um por um, como se fossem sombras. A mulher, que agora parecia uma aliada, gritou com urgência. Clara, eles não são quem dizem ser. Não confie neles. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara percebeu que a única verdade que restava era a incerteza. Eduardo, como eu posso confiar em você agora? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma súplica, mas também como uma condenação. O silêncio se transformou em um campo de batalha. Clara sabia que qualquer resposta poderia mudar tudo.
E assim, enquanto prendia a respiração, ela percebeu que seu destino estava prestes a ser revelado, e a verdade poderia ser mais devastadora do que ela poderia imaginar. Clara estancou, o olhar fixo em Gabriel. O coração martelava no peito, a pulsação ecoando em seus ouvidos. A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. O que você sabe sobre Eduardo? Sua voz tremia, mas ela se forçou a manter a firmeza. Gabriel sorriu de maneira fria, como um predador brincando com a presa. Ah, Clara, você tem ideia do quanto ainda não sabe. Ricardo, sua morte não foi acidental. Pai! Eduardo bradou, interrompendo a cena com um tom entre súplica e raiva. Ele se virou para Gabriel, os dedos contraindo como se estivesse prestes a atacar. Você não pode fazer isso. Não aqui. Mas o olhar de Clara estava preso em Gabriel, as palavras dele como facas. A verdade é que Eduardo tem segredos, segredos que podem arruinar tudo. Gabriel se aproximou, a respiração pesada. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele estava envolvido em coisas muito mais perigosas do que você imagina. Chega! Eduardo gritou, a calma que mantinha se dissipando. Saia da minha casa! A tensão era eletrizante. Clara se sentia o mundo girar ao seu redor. O que você está falando, Gabriel? O que Eduardo fez? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram em sua mente como um grito. Gabriel, no entanto, não recuou. Ele e Ricardo formavam uma dupla inquietante. A empresa deles era apenas uma fachada. Havia fraudes, lavagem de dinheiro e mortes, Clara. Muitas mortes. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Por que você sabe disso? O que mais você está escondendo? Ela mal reconhecia a sua própria voz, um misto de desespero e determinação. Porque eu conhecia Ricardo. Estivemos juntos até o final. A última frase de Gabriel caiu como uma bomba. Clara piscou, confusa, tentando processar cada palavra. Como você sabe disso? A dúvida a corroía. Eduardo se aproximou, as feições distorcidas pelo medo. Não escute ele, Clara. Ele é um mentiroso, um oportunista tentando te manipular. A raiva o tornava ainda mais ameaçador. Mas a imagem do homem que ela casou já estava se desvanecendo. Clara olhou nos olhos de Eduardo, buscando o amor que sentia por ele, mas encontrou apenas sombras. Como você pode explicar tudo isso, Eduardo? O que ainda não sei? Gabriel sorriu, uma felicidade sinistra dançando em seu rosto. Eduardo vai te dizer que não tem nada a ver, mas a verdade é que ele estava envolvido em tudo. Ricardo morreu porque ele sabia demais, por sua causa. Nesse instante, a porta da mansão se abriu com um estrondo e uma mulher entrou, ofegante, com o rosto pálido. Clara, precisamos sair. É um desastre. Ela estava apavorada, como se tivesse visto um fantasma. Eduardo olhou para ela, ainda estupefato, enquanto Clara sentia um frio gélido em suas veias. O que aconteceu? Ela mal conseguia formular a pergunta. Os policiais estão aqui. Eles sabem sobre tudo. O que você dois está fazendo? A mulher gesticulou, olhando de Eduardo para Gabriel. Fez a escolha errada, Eduardo. A revelação a golpeou como um soco. Clara estava paralisada. A realidade esmagadora se desenrolando à sua frente. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz estava quase perdida em meio à confusão. Gabriel olhou para Clara, seus olhos cintilando com uma verdade que estava longe de ser revelada. O jogo apenas começou, Clara, e você está no centro dele.
Eduardo a puxou para perto, mas ela se desvencilhou, uma onda de confusão e desespero invadindo sua mente. Os dois homens a encurralavam, um por um, como se fossem sombras. A mulher, que agora parecia uma aliada, gritou com urgência. Clara, eles não são quem dizem ser. Não confie neles. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara percebeu que a única verdade que restava era a incerteza. Eduardo, como eu posso confiar em você agora? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma súplica, mas também como uma condenação. Enquanto a tensão crescia, uma sirene cortou o ar, ecoando profundamente. Clara quase não ouvia. A adrenalina a ensurdecia. Então, em um piscar de olhos, Eduardo fez um movimento brusco. Ele se adiantou em direção à mulher, agarrando-a pelo braço. Você não deveria ter vindo! Ele gritou, e Clara percebeu que algo estava muito errado. Eduardo, solta ela! Clara berrou, mas encolheu-se ao ver seu marido subitamente tão agressivo. Então, em um movimento súbito, Eduardo puxou a mulher, revelando um pequeno objeto brilhante em sua mão. Onde está o dinheiro? Onde está o que você me prometeu? Sua voz estava carregada de desespero e frenesi. A mulher, agora claramente aterrorizada, revelou em sussurros que não conseguiu conter. Você não pode fazer isso. Se eles descobrirem, a sua vida está em risco. Você ainda pode se salvar. Clara ficou paralisada. A máscara de Eduardo caiu. O homem forte que conhecera se transformou em uma figura completamente diferente. Por favor, não me envolva nisso. A mulher implorou, apontando para Gabriel. Ele sabe. Ele sempre soube. As palavras dela foram como lâminas, cortando profundamente cada lixo de confiança que Clara mantinha. Gabriel se virou para ela, e os olhos dele estavam cheios de uma mistura de alívio e travessura. Ah, Clara, você não pode imaginar o quanto está prestes a mudar. O que você acaba de descobrir vai fazer você repensar toda a sua vida. Nesse momento, Clara percebeu que não conhecia Eduardo de verdade. O homem que amava era um estranho. E a verdadeira história que envolvia Ricardo, as mortes e a empresa não era nada comparado ao que estava prestes a se revelar. O futuro não era mais sobre um conto de fadas, mas um pesadelo repleto de sombras. E no auge da confusão, um grito ecoou do lado de fora. Era um oficial da polícia, com uma voz firme e autoritária. Todos vocês saiam das casas. Estamos cercando o local. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Eduardo, merecedor de sua confiança, havia se transformado em um inimigo em potencial. Gabriel era uma incógnita, e a mulher, que era uma estranha, agora parecia uma possível salvadora. O que tudo isso significava? Clara estava prestes a descobrir, mas o dilema a consumia. Amava Eduardo ou deveria temê-lo? E, acima de tudo, era capaz de enfrentar a verdade. As respostas estavam se aproximando rapidamente, e o que antes parecia um amor perfeito, agora era apenas um labirinto de segredos. Uma nova realidade estava prestes a surgir, e Clara sabia que a escolha levaria a um abismo, ou a liberdade que nunca pensou que desejasse. Clara estava paralisada, a mente uma tempestade de confusão. O oficial da polícia estava do lado de fora, e tudo se agitava ao seu redor. A mulher que tinha entrado correndo se voltou para ela, os olhos arregalados, cheia de pavor. Não podemos ficar aqui. Se eles entrarem, você não vai entender o que está acontecendo. Eduardo a soltou. A tensão entre eles um nó quase palpável. Você está exagerando, ele retrucou.
Mas Clara sentiu que suas palavras eram falhas, que o desespero do momento tornava impossível acreditar nele. O que você escondeu, Eduardo? O que mais eu não sei? Gabriel riu, um som cortante que ecoou na sala. Se você quer saber a verdade, não deve se esquecer de quem está ao seu lado. Oh, a mulher, que ainda permanecia tensa, gritou: "Pare com isso! Este não é o momento!" O estalo de um tiro ressoou do lado de fora e o coração de Clara parou. O caos se instalou, o grito do oficial ecoando como um aviso. Todos dentro! É uma situação perigosa! Os batimentos do seu coração pareciam o tambor de uma marcha fúnebre. Clara, venha comigo! Eduardo a puxou pela mão, mas ela hesitou. Algo mudara. O homem que amava parecia não ser quem ele sempre foi. Como ele havia se tornado tão ameaçador em um instante. E se houver mais segredos? E se você for um dos culpados? Os olhos de Eduardo se estreitaram, um brilho de raiva neles. Isso é loucura! Eu sou seu marido! Eu sempre estive aqui! Ele estava prestes a se lançar na defesa, mas Clara não podia mais vê-lo com a mesma confiança. Clara, confia em mim! Fui eu quem trouxe você para isso! Gabriel interveio e seu olhar se tornou intensamente feroz. E se eu te contar a verdade sobre o que aconteceu com o Ricardo? Sobre o porquê do jogo ser tão mortal? A sala parecia encolher. Tudo parecia um labirinto de desconfiança e Clara não sabia mais em quem confiar. Então, o celular dela vibrou na mesa. Ela olhou para o display e o espanto tomou conta. Era uma mensagem de Ricardo. Clara, preciso que você saiba a verdade. Eduardo não é quem disser. Ele está em algo muito mais sombrio. Se você puder, encontre o que está escondido na caixa do escritório. Ou você pode se perder. Clara encarou as mãos trêmulas. Era uma comunicação que não fazia sentido, mas a urgência em seu coração pulsava. Quem é você? Ricardo, o que você estava fazendo? Angústia a atormentava. Não deveria ter mandado mais mensagens. Eduardo explodiu. Ele pode estar manipulando você. A raiva era quase insuportável e ela se virou desesperada. Mas já era tarde demais. A mulher, que estava ali agitadamente, fez um movimento rápido e puxou algo de bolso. Uma pequena arma. Me desculpem, mas tudo isso precisa acabar agora. O clima mudou de imediato. A pressão era quase insuportável. Todos vocês estão envolvidos. E eu tenho um jeito de resolver isso. Clara sentiu um baque frio em sua espinha. O choque em sua mente começava a se transformar em clareza. Por que essa mulher estava tão frenética? O que exatamente ela queria? Era uma luta por sobrevivência. Mas de quem? O perigo era real, e a sensação de estar presa a um destino sombrio a deixava atordoada. Eduardo e Gabriel trocaram olhares, uma pressão que parecia quase física. Não faça isso! Eduardo tentou apelar. A voz carregada de desespero, mas o movimento errático da mulher fez tudo se intensificar. Não estou aqui para discutir. Já perdi muito devido à sua traição, Eduardo. E vocês dois precisam entender que a verdade não pode ser escondida por muito tempo. Clara estava apenas começando a entender a profundidade desse pesadelo. E quando a mulher se virou para apontar a arma para Eduardo, o fôlego parecia faltar. O que você vai fazer, Clara? Confie em mim ou fique do lado dele? Esse jogo está apenas começando.
Gabriel murmurou, a tensão no ar tão pesada que Clara quase podia tocá-la. Neste momento, tudo estava prestes a mudar novamente. Um novo limite prestes a ser cruzado. E Clara, no centro daquele furacão, percebeu que a verdade nunca foi tão mortal. A sala estava tomada pelo silêncio terrível de uma verdade prestes a explodir. A escolha era dela e o medo a consumia. O que ficaria? Amizade, amor ou traição? No fundo, ela sabia que a resposta poderia significar não apenas perder Eduardo, mas muito mais do que jamais imaginou. A escuridão estava se aproximando e Clara não tinha certeza se conseguiria escapar de suas garras. Clara estava paralisada, a mente uma tempestade de confusão. O oficial da polícia estava do lado de fora e tudo se agitava ao seu redor. A mulher que tinha entrado correndo se voltou para ela, os olhos arregalados. Cheia de pavor. Não podemos ficar. Eduardo a soltou. A tensão entre eles um nó quase palpável. Você está exagerando. Ele retrucou, mas Clara sentiu que suas palavras eram falhas, que o desespero do momento tornava impossível acreditar nele. O que você escondeu, Eduardo? O que mais eu não sei? Gabriel riu, um som cortante que ecoou na sala. Se você quer saber a verdade, não deve se esquecer de quem está ao seu lado. O que Eduardo não sabe é que eu tenho as cartas finais desse jogo. O pânico começou a se alastrar dentro de Clara, como uma chama em um campo seco. A mulher, que ainda permanecia tensa, gritou: "Pare com isso! Este não é o momento!" Um estalo de um tiro ressoou do lado de fora, e o coração de Clara parou. O caos se instalou, o grito do oficial ecoando como um aviso. Todos dentro! É uma situação perigosa. Os batimentos do seu coração pareciam o tambor de uma marcha fúnebre. Clara! Venha comigo! Eduardo a puxou pela mão, mas ela hesitou. Algo mudara. O homem que amava parecia não ser quem ele sempre foi. Como ele havia se tornado tão ameaçador em um instante? E se houver mais segredos? E se você for um dos culpados? Os olhos de Eduardo se estreitaram, um brilho de raiva neles. Isso é loucura! Eu sou seu marido! Eu sempre estive aqui! Ele estava prestes a se lançar na defesa, mas Clara não podia mais vê-lo com a mesma confiança. Clara, confie em mim! Fui eu quem trouxe você para isso! Gabriel interveio, e seu olhar se tornou intensamente feroz. E se eu te contar a verdade sobre o que aconteceu com Ricardo? Sobre o porquê do jogo ser tão mortal, a sala parecia encolher. Tudo parecia um labirinto de desconfiança, e Clara não sabia mais em quem confiar. Então, o celular dela vibrou na mesa. Ela olhou para o display e o espanto tomou conta. Era uma mensagem de Ricardo. Clara, preciso que você saiba a verdade. Eduardo não é quem diz ser. Ele está em algo muito mais sombrio. Se você puder, encontre o que está escondido na caixa do escritório. Ou você pode se perder. Clara a encarou, as mãos trêmulas. Era uma comunicação que não fazia sentido, mas a urgência em seu coração pulsava. Quem é você, Ricardo? O que você estava fazendo? A panges de angústia a atormentava. Você não deveria ter mandado mais mensagens. Eduardo explodiu. Ele pode estar manipulando você. A raiva era quase insuportável e ela se virou, desesperada. Mas já era tarde demais. A mulher, que estava ali agitadamente, fez um movimento rápido e puxou algo do bolso. Uma pequena arma. Me desculpem, mas tudo isso precisa acabar agora.
O clima mudou de imediato. A pressão era quase insuportável. Todos vocês estão envolvidos, e eu tenho um jeito de resolver isso. Clara sentiu um baque frio em sua espinha. O choque em sua mente começava a se transformar em clareza. Por que essa mulher estava tão frenética? O que exatamente ela queria? Era uma luta por sobrevivência. Mas de quem? O perigo era real, e a sensação de estar presa ainda... Não faça isso! Eduardo tentou apelar, a voz carregada de desespero. Mas o movimento errático da mulher fez tudo se intensificar. Não estou aqui para discutir. Já perdi muito devido à sua traição, Eduardo. E vocês dois precisam entender que a verdade não pode ser escondida por muito tempo. Clara estava apenas começando a entender a profundidade desse pesadelo. E quando a mulher se virou para apontar a arma para Eduardo, o fôlego parecia faltar. O que você vai fazer? Clarão? Confie em mim ou fique do lado dele. Esse jogo está apenas começando. Gabriel murmurou, a tensão no ar tão pesada que Clara quase podia tocá-la. Neste momento, tudo estava prestes a mudar novamente. Um novo limite prestes a ser cruzado. E Clara, no centro daquele furacão, percebeu que a verdade nunca foi tão mortal. E então, em um momento de pura instabilidade e desespero, outra figura surgiu na entrada da sala. Era uma mulher, com traços familiares. E seu rosto estava pálido como uma folha. Clara! Ela gritou, os olhos arregalados. As palavras saíram como um sussurro, um grito silencioso. Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Você precisa ir agora. O silêncio tomou conta do ambiente. Clara olhou de Eduardo para Gabriel e então para a mulher, que agora parecia mais uma estranha do que uma conhecida. A mente de Clara girou. Mãe? O que está acontecendo? O que você sabe? A mulher respirou fundo. Você precisa saber a verdade, Clara. Antes que seja tarde demais. Eduardo e Ricardo. Antes que seja tarde demais. Eduardo e Ricardo. D. Pronto? Se repetirá aqui antes. Bem. Os olhos arregalados até silêncio. Os olhos da empiras gritadas. Depois está o seu descuidado. Até silêncio. Eduardo e Ricardo. D. Pronto se repetirá a elas. Até silêncio. Depois está o seu descuidado. Até silêncio. Depois está o seu Eles não são apenas sócios. Eles estão envolvidos em um esquema maior. Muito maior do que você imagina. Trabalho de armas, lavagem de dinheiro e tudo isso pode acabar com sua vida. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O mundo ao redor de Clara começou a se desvanecer. Você está mentindo! Eduardo gritou, a máscara de confiança despedaçada. Clara, não escute! Mas Clara estava em choque. Agora a revelação atingira com uma força avassaladora. Tudo o que pensava conhecer, o amor que acreditava sentir, tornara-se um labirinto de mentiras e traições. O que você quer dizer com isso? Mãe, por que você nunca me contou? Era para te proteger. Você não poderia saber. Mas agora não há mais tempo. Eles estão vindo atrás de você. As palavras pairavam no ar como um eco distante. E Clara sentiu seu mundo desabar. O que mais ela não sabia? O que a verdade implicava? Eduardo, que ela amava, que era o estranho. E a mulher, que havia chamado de mãe, agora parecia ser a chave para um mistério que poderia arrastá-la para as profundezas. E no meio de toda essa confusão,
Uma força maior do que ela mesma parecia se aproximar. Uma decisão indesejada, em caminho que não poderia voltar atrás. Clara estava paralisada, a mente uma tempestade de confusão. O oficial da polícia estava do lado de fora e tudo se agitava ao seu redor. A mulher que tinha entrado correndo se voltou para ela, os olhos arregalados, cheia de pavor. Não podemos ficar aqui. Se eles entrarem, você não vai entender o que está acontecendo. Eduardo a soltou. A tensão entre eles, um nó quase palpável. Você está exagerando, ele retrucou. Mas Clara sentiu que suas palavras eram frágeis, que o desespero tornava em pós. O que mais eu não sei? Gabriel riu, um som cortante que ecoou na sala. Se você quer saber a verdade, não deve se esquecer de quem está ao seu lado. O que Eduardo não sabe é que eu tenho as cartas finais desse jogo. O pânico começou a se alastrar dentro de Clara como uma chama em um campo seco. A mulher, ainda tensa, gritou: "Pare com isso! Este não é o momento!" E então, um estalo de um tiro ressoou do lado de fora. O coração de Clara parou. O caos se instalou. E o grito do oficial ecoou como um aviso. "Todos dentro! É uma situação perigosa!" Os batimentos do seu coração pareciam um tambor. "Clara, venha comigo!" Eduardo a puxou pela mão, mas ela hesitou. O homem que amava agora parecia não ser quem ele era. "E se houver mais segredos? E se você for um dos culpados?" Os olhos de Eduardo se estreitaram, um brilho de raiva neles. "Isso é loucura! Eu sou seu marido, sempre estive aqui." Mas Clara não podia mais vê-lo com a mesma confiança. "Clara, confie em mim! Fui eu quem trouxe você para isso!" Gabriel interveio e seu olhar se tornou feroz. "E se eu te contar a verdade sobre o que aconteceu com o Ricardo? Sobre o porquê do jogo ser tão mortal?" A sala parecia encolher. Então, o celular dela vibrou na mesa. Era uma mensagem de Ricardo. "Clara, preciso que você saiba a verdade. Eduardo não é quem diz ser. Ele está em algo muito mais sombrio. Se você puder, encontre o que está escondido na caixa do escritório. Ou você pode se perder." Clara encarou a tela, as mãos trêmulas. Era uma comunicação que não fazia sentido. "Quem é você, Ricardo? O que você estava fazendo?" A angústia atormentava. "Você não deveria ter mandado mais mensagens. Eduardo explodiu. Ele pode estar manipulando você." A raiva era insuportável e Clara se virou, desesperada. Mas já era tarde demais. A mulher puxou algo do bolso. Uma pequena arma. "Me desculpem, mas tudo isso precisa acabar agora." O clima mudou. A pressão era insuportável. "Todos vocês estão envolvidos e eu tenho um jeito de resolver isso." Clara sentiu um baque frio em sua espinha. Por que essa mulher estava tão frenética? E então, em um momento de pura instabilidade e desespero, outra figura surgiu na entrada da sala. Era uma mulher com traços familiares e seu rosto estava pálido. "Clara!" ela gritou, os olhos arregalados. "Mãe!" As palavras saíram como um sussurro. "Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Você precisa ir agora." O silêncio tomou conta do ambiente. Clara olhou de Eduardo para Gabriel e então para a mulher, que parecia mais estranha do que conhecida. A mente de Clara girou. "Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe?" A mulher respirou fundo. "Eduardo e Ricardo não são apenas sócios. Eles estão envolvidos em um esquema maior. Trabalho de armas, lavagem de dinheiro. Você precisa sair." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O mundo ao redor de Clara começou a se desvanecer. "Você está mentindo!" Eduardo gritou. "Clara, não escute!" Mas Clara estava em choque. Agora, a revelação atingira com uma força avassaladora. O homem que ela amava e a mulher que deveria ser um porto seguro
eram parte de um jogo perigoso e mortal. Você me traiu? O tremor em sua voz foi quase imperceptível, mas cortou a tensão. A mulher virou-se e, com um olhar cheio de angústia, sussurrou: Clara, isso é muito mais profundo do que você imagina. Você é a chave para tudo isso. As palavras dela ecoaram, chocando-a. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Nesse instante, uma luz forte iluminou a mansão. Uma série de gritos ecoaram do lado de fora. A polícia estava invadindo a casa. Instintivamente, Clara olhou para a arma na mão da mulher. Você está com a polícia! Gritou, a mente fervilhando. A mulher hesitou e o próprio clima da sala parecia mudar. Não é bem assim. Você não entende. Há algo que você não sabe. Antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor irrompeu e a porta foi derrubada. Policiais armados entraram na sala. Abrace a parede! Todos vocês! Agora! Um pânico generalizado tomou conta. A mulher levantou a arma em pânico. Um disparo ecoou. O tempo parecia parar. Clara viu Eduardo se atirar à frente dela. Não! O grito saiu de sua garganta como um eco de horror. O tiro tinha sido para ele. A mulher olhou para Eduardo, os olhos arregalados. O que você fez? A adrenalina no ar era uma tempestade e Clara não sabia se a vida que conhecera tinha acabado de se desvanecer. E então, em meio ao caos, Clara percebeu que Eduardo não era o único com segredos. A verdade apenas começava a se desenrolar. O amor agora parecia uma armadilha mortal. A cena à sua volta era um turbilhão. Clara não sabia se teria coragem de enfrentar mais uma revelação. Mas, no fundo, um pensamento perturbador se instalava. O que mais ela não sabia sobre si mesma? Clara estava paralisada, a mente uma tempestade de confusão. Eduardo caíra, a expressão de dor no rosto dele era aterrorizante. A sombra do medo a envolvia, enquanto o grito do oficial da polícia ecoava na sala. O tumulto externo tornava a situação ainda mais caótica. Não podemos ficar aqui, eles vão nos pegar. A mulher que entrou estava apavorada. Eduardo tentou se levantar, a mão pressionando a ferida. Clara, não é o que você pensa. Sua voz era um sussurro agonizante, mas a luz da verdade parecia ofuscada pela dor. Clara olhou para ele, buscando alguma explicação, mas a mente estava cheia de incertezas. Cuidado! Gabriel gritou, avançando em direção à mulher armada. A tensão explodiu novamente. A arma tremia em sua mão, o pânico transbordando. Clara observava, a respiração presa na garganta. Me deixe sair! A mulher atirou um olhar, pronto a disparar. Ninguém se move! As palavras ecoaram como um lamento. Basta, por favor! Clara implorou a voz embargada. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Eu vou ajudá-la. Só não machuque o Eduardo. A mulher respirou fundo, mas o medo a consumia. Então, de repente, uma série de explosões de som ecoaram do lado de fora. O oficial da polícia gritou ordens que Clara quase não conseguia ouvir. Todos para fora. É uma situação crítica. O pânico tomou conta da sala. E em meio ao barulho, tudo aconteceu tão rápido. A mulher disparou a arma. O som do tiro era ensurdecedor. Clara gritou, não! E se lançou para frente, mas tudo escureceu por um instante. O impacto do tiro tinha sido muito mais devastador do que ela poderia imaginar. Um golpe a atingiu como um soco direto no estômago. E então tudo mudou. Eduardo caiu pesadamente, mas não era ele que Clara esperava ver cair.
A mulher, atingida, olhou para ela com olhos arregalados, um instante de pura incredulidade. Foi como se o tempo parasse. Sanguinolento, o último olhar da mulher era um misto de dor e arrependimento. Você não pode! E ela caiu no chão, a arma deslizando da sua mão, o eco do disparo ainda estrondoso no ar. Clara ficou em choque. Um nó se formou na garganta. O que aconteceu? Seus olhos se encheram de lágrimas. O alicerce da realidade que conhecia se despedaçava. Gabriel estava em pé, indignado. Você poderia ter salvado todos nós. Subitamente, direcionou seu olhar para Eduardo, que ainda estava no chão, a respiração fraca. Ricardo! Ele sabia mais do que pensávamos. Eduardo sussurrou, tentando se erguer. Mas a dor era insuportável. Clara, eu amava a mulher, mas não assim. O que eu fiz era para proteger você. O mundo estremeceu. Clara mal podia processar as palavras de Eduardo, mas elas pareciam incrivelmente pesadas. Agora as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira que ela nunca esperava. O que você quis dizer com isso? Questionou, a voz tremendo. Você estava com ela? Eduardo tentou se mover, sua mão se espalmando contra o chão. Clara, escute. Essa empresa, Ricardo, eles usavam você como isca. O tempo todo você estava em perigo. Eu só queria te proteger. As palavras dele eram como facas, cada uma cortando um pedaço do amor que ela pensara sentir. Mas enquanto Clara lutava para entender, um pensamento aterrador assombrou sua mente. O que mais Eduardo não tinha lhe contado? O que mais havia escondido? E em um gesto de desespero, ela se virou e olhou para Gabriel. Você sabia disso tudo, não sabia? Por que você não me contou? Ele hesitou, mas a verdade saiu. Porque eu pensei que, se você soubesse da conexão entre eles, você se tornaria um alvo. Ricardo, ele está morto por uma razão. E Eduardo, ele sabe mais do que admite. Mas a verdade pode te libertar ou te destruir. O caos em volta dela se misturava a ondas de desespero. Clara estava enredada em uma teia de segredos e a revelação dela tornava-se um pesadelo recorrente. O que Eduardo realmente era? O que Gabriel realmente queria? E a única certeza que ela tinha era que a verdade agora poderia ser a ruína de todos. Quando a sirene da polícia soou mais uma vez, Clara soube que nada seria igual. Os muros da mansão que antes pareciam protetores, agora se tornavam celas e o amor, um trágico erro. Você vai se arrepender de tudo isso, ela gritou, mas insegura se era para Eduardo ou para Gabriel. E no meio desse mar de incertezas, a única coisa clara era que o futuro deles poderia estar em jogo. E logo, a verdade da história poderia ser um momento fatal, um divisor de vidas. O tempo estava se esgotando e a noite apenas começava a revelar o que estava oculto nas sombras. Clara estava paralisada, a mente uma tempestade de confusão. Eduardo caíra, a expressão de dor no rosto dele era aterro. Eles vão nos pegar! A mulher que entrou estava apavorada. Eduardo tentou se levantar, a mão pressionando a ferida. Clara, não é o que você pensa. Sua voz era um sussurro agonizante. Mas a luz da verdade parecia ofuscada pela dor. Clara olhou para ele buscando alguma explicação, mas a mente estava cheia de incertezas. Cuidado! Gabriel gritou, avançando em direção à mulher armada. A tensão explodiu novamente. A arma tremia em sua mão, o pânico transbordando. Clara observava, a respiração presa na garganta. Me deixe sair! A mulher atirou um olhar pronto a disparar.
Ninguém se move! As palavras ecoaram como um lamento. Basta, por favor! Clara implorou, a voz embargada. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Eu vou ajudá-la. Só não machuque o Eduardo. A mulher respirou fundo, mas o medo a consumia. Então, de repente, uma série de explosões de som ecoaram do lado de fora. O oficial da polícia gritou ordens que Clara quase não conseguia ouvir. Todos para fora! É uma situação crítica! O pânico tomou conta da sala e, em meio ao barulho, tudo aconteceu tão rápido. A mulher disparou a arma. O som do tiro era ensurdecedor. Clara gritou: "Não!" E se lançou para frente, mas tudo escureceu por um instante. O impacto do tiro tinha sido muito mais devastador do que ela poderia imaginar. Um golpe a atingiu como um soco direto no estômago, e então tudo mudou. Eduardo caiu pesadamente, mas não era ele que Clara esperava ver cair. A mulher, atingida, olhou para ela com olhos arregalados. Um instante de pura incredulidade. Foi como se o tempo parasse, sanguinolento. O último olhar da mulher era um misto de dor e arrependimento. Você não pode! E ela caiu no chão, a arma deslizando da sua mão. O eco do disparo, ainda estrondoso no ar. Clara ficou em choque. Um nó se formou na garganta. O que aconteceu? Seus olhos se encheram de lágrimas. O alicerce da realidade que conhecia se despedaçava. Gabriel olhou para a mulher no chão, então para Clara, e a expressão em seu rosto era de pura surpresa. Não! Isso não pode estar acontecendo! Eduardo se contorcia no chão, as mãos pressionadas contra a ferida. Clara, eu não tinha escolha. Sua voz era um fio de desespero. Mas a visão da mulher caída arrastava Clara para uma confusão ainda maior. Clara, você não pode acreditar em tudo que ouviu. Quando o oficial da polícia finalmente irrompeu na sala, as armas apontadas, o caos aumentou. Todos no chão, agora! Ele gritou, os olhos avaliando a cena como se estivesse em um filme de ação. Clara observava tudo em um estado de choque. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? Então, em meio ao tumulto, um grito profundo cortou o ar. A verdade! A verdade precisa ser contada! Era um homem que Clara não reconhecia, mas a intensidade em sua voz fez seu coração parar por um momento. O caos ao redor deles parecia ignorar essa nova presença. Eduardo, você precisa falar, agora! O que você está fazendo aqui? Eduardo respondeu com um olhar de choque. Eu sou aqui para expor a verdade. Ricardo, ele não estava morto, o homem declarou, fazendo cada palavra pesar como chumbo. Clara congelou. O que você disse? O sangue em suas veias parecia ter congelado. O homem então olhou para a cara, os olhos reluzindo com uma mistura de preocupação e urgência. Ele está vivo, Clara. Ele está mais perto do que você imagina. As peças começaram a se encaixar de forma inesperada. Clara olhou para Eduardo, buscando qualquer traço de verdade em suas feições. Eduardo, o que isso significa? O que você sabia sobre Ricardo? Não, Clara, ele está mentindo! Eduardo gritava, mas a fúria em sua voz soava desesperada. A mente de Clara girava. A mulher caída no chão, as mentiras, o dinheiro sujo. E agora é Ricardo, que supostamente estava morto. Era um novo nível de traição, um novo labirinto. Você está dizendo que tudo isso foi uma farsa? Clara perguntou, a voz quase um sussurro.
Sim, há muito mais em jogo, Clara. Eles usaram você como isca. Estão vindo atrás de você. E Eduardo está no centro disso. A tensão na sala era quase palpável. E Clara se perguntou até onde Eduardo estava disposto a ir para esconder a verdade. A polícia, a mulher caída, o homem anunciando segredos aterradores. Tudo parecia estar se entrelaçando em uma teia de caos. O futuro que achara ter estava se desvanecendo. E o que restava era um desespero profundo que a arrastava para a escuridão. Pensando rápido, Clara olhou do homem para Eduardo e de volta para a cena em torno dela. O que poderia vir a seguir? Um novo medo a envolveu, e a única certeza que tinha era que a verdade, quando revelada, poderia ser um pesadelo ainda maior do que nunca imaginara. O destino deles estava prestes a ser decidido, e a sombra de Ricardo pairava, mais perto do que todos pensavam. A sala era um caos total. Clara olhou para Eduardo, caído no chão, com o sangue se espalhando. O coração dela, bah! Ela sentiu um nó na garganta, lágrimas escorrendo, o desespero a envolvia. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem que havia entrado gritou: Ricardo não está morto! Clara congelou. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Não! Isso não é possível! Sua voz tremia, cada sílaba repleta de incredulidade. Eduardo tentou respirar. A dor no rosto dele era evidente. Clara, você precisa acreditar em mim. Não é o que parece. Não é o que parece? O tom da mulher estava carregado de dor. Era tudo um plano. Eles estavam manipulando você desde o início. Os policiais começaram a entrar na sala, armas em punho, e o som de vozes gritando comandos deixava tudo ainda mais caótico. Clara! O oficial que entrou gritou. Sua presença imponente lembrava a gravidade da situação. Precisamos que você saia agora! Está em perigo! O mundo girava. Eduardo levou a mão ao peito, a expressão torcendo em dor. Clara, eu fiz isso por você. Você precisa entender. Mas as palavras dele pareciam vazias, cada um como uma lâmina, cortando o que restava da confiança. Por que não me contou a verdade, Eduardo? As palavras saíram como um lamento, um apelo ao passado que nunca existiu. Eu amava você. O choque e a traição a deixavam sem chão. A mulher que havia puxado a arma, agora caída, olhava com um olhar vazio. Você precisa saber, tudo foi uma mentira. Ricardo, ele só queria proteger você. A verdadeira ameaça sempre esteve aqui. O peso das revelações tornava a atmosfera insuportável. Clara, venha comigo. O oficial a puxou e o instinto de sobrevivência gritou. Mas ela hesitava. A conexão com Eduardo a prendia, mesmo que agora parecesse errada. Clara, Eduardo a chamou, tentando agarrar seu olhar. Não acredite nele. Ele fará qualquer coisa para te manipular. A vulnerabilidade dele era estranha, mas clara, verdade nas palavras do homem. O que era realmente real? Eu não posso mais ficar aqui, ela disse lentamente, dando passos para trás. A verdade. Eu preciso descobrir a verdade. A decisão estava se formando e o desejo de se proteger crescia. O homem que anunciou a presença de Ricardo avançou, a voz intensa. Se você sair agora, poderá enfrentar muito mais do que imagina. Estão vindo e podem te levar. O burburinho da polícia se aproximava. O ambiente pulsava com tensão. Clara olhou rapidamente para Eduardo, a dor dele dilacerando seu coração, mas a mente gritava: a escolha é minha. A verdade pode me libertar ou me destruir. Eu não posso ser uma peça nesse jogo. Um silêncio tenso se instalou antes que ela corresse para a saída, com a intenção de encontrar Ricardo e entender o que ele havia ocultado. Ela sabia que mais verdades estavam à espreita.
O caminho à frente seria perigoso. Nos últimos instantes, antes de atravessar o limite, virou-se para Eduardo. Eu amei você, mas agora é hora de um novo começo, onde a verdade brilha e não se esconde mais nas sombras. E com isso, o peso dos segredos parecia se desgrudar dela. Mesmo que a dor permanecesse, a porta se fechou atrás dela e Eduardo, ferido, ficou sozinho, um homem em meio ao caos que ajudou a criar. Ele a chamava, mas a decisão dela estava feita. O futuro se desenhava diante dela, incerto e intrigante. E o que antes parecia um conto de fadas, agora se transformara em um território desconhecido. Enquanto Clara se afastava, sentiu um baque profundo no peito, uma mistura de alívio e medo. O horizonte a esperava, cheio de possibilidades. A liberdade estava no ar, mas a pergunta ainda permanecia. O que realmente estava à espera? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar a produção.